Gente, fala sério, toda vez que eu vou fazer live, é essa palhaçada dessa internet. Dessa vez a internet ficou ruim sozinha, nem foi meus animalzinhos e destruiu tudo, não. Mas que ódio! Voltou. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me vendo direitinho? Ai, e raiva dessa internet. É só quando eu decido fazer live. Se eu não fizer live, ela fica normal. Ai, internet. Mas tá, vamos lá. Voltou. Vocês estão me ouvindo? Confirmem aí. Deixa eu tentar escrever e de novo enquanto vocês voltam pra live. Volta, gente. Meu primeiro. Obrigado, Vitória. Cara, essa internet não me ajuda. Fala sério. Obrigada, gente, por confirmar. Deixa eu botar esse filtro é menos feio. Ai, então vamos continuar. Da onde a gente estava falando, né? Sobre o meu primeiro ano de medicina. Então, é muito importante que você aprenda a ter um equilíbrio, certo? E você não vá para nenhum extremo, porque todo extremo vai fazer mal. Ao mesmo tempo, eu e o Andrei éramos os loucos, surtados e vivia para estudar, a gente também tinha muito colega na faculdade e não tava nem aí para nada. E não estudava e de 5 matérias reprovou em 3. Então, assim, você não pode achar e vai ser de boa e você vai empurrar a barriga. Se você fizer isso, você vai reprovar. Porque até estudando muito, as chances de reprovar ainda estão aí. Mas também, se você reprovar, sabendo que você fez o seu melhor, você estudou e você se dedicou, tudo bem, é a vida. Você não vai falar assim, ai meu Deus, vou morrer. Não, tudo bem, acontece, é assim mesmo, entendeu? Mas esse é o primeiro ponto, tá? Uma outra live aí, eu vou tentar deixar essa salva e no Instagram, então eu vou retomar, eu falei isso. E o primeiro ponto é justamente você saber ter um equilíbrio e não surtar, saber organizar o seu tempo para ir estudar na hora que você precisa estudar, descansar na hora que você precisa descansar. Eu e o Andrei não sabíamos fazer isso. A gente vivia para estudar no primeiro semestre, a ponto de não sair, a ponto de não ir mais para a igreja, a ponto de não fazer mais nada além de estudar. Aprovamos em todas as matérias? Sim. Porém, poderíamos ter aprovado também mais tranquilos. Porque depois eu não aprendi a estudar, no meu terceiro, no meu quarto semestre, eu nunca mais, depois do primeiro ano, deixei de ir pra igreja, eu nunca mais deixei de sair com os amigos, deixei de comemorar um aniversário, eu aprendi a estudar. E nunca reprovei também, continuei estudando normal, fazendo tudo certinho e aproveitando, sabe? Então, esse é o primeiro ponto. Outro ponto que eu anotei aí é fazer o seu melhor. Por que fazer o seu melhor? Porque às vezes a gente acha que a gente tá se esforçando, mas de verdade a gente não tá. Sabe? A gente fala assim, vou estudar. Aí a gente publica no Instagram e vai estudar. A gente fala pro amigo que a gente vai estudar. A gente fala pra nossa família no grupo do WhatsApp. E a gente vai estudar e a gente não estuda. Então, faça o seu melhor mesmo no primeiro semestre. Porque o primeiro semestre, sem sombra de dúvidas, vai ser o mais difícil no sentido de adaptação. Você não conhece os livros, não conhece o idioma, não conhece nada. Então, assim, não tenha medo de se esforçar, de falar, eu vou fazer o meu melhor, eu vou tirar e tantas horas por dia. Enfim, o método que for melhor pra você. Porque eu, particularmente, não consigo falar assim, vou estudar 10 horas seguidas, ou vou estudar 1 hora seguida. Eu vou estudar enquanto eu precisar estudar para ele conteúdo entrar na minha cabeça. Esse é o meu método. Então, faça o seu melhor. E em relação ao primeiro ano, eu posso falar para vocês. Eu vim pra cá preparada psicologicamente para passar por dificuldades financeiras. Eu vim preparada para passar por dificuldades em relação à família, tipo assim, saudades. Eu tinha preparado a minha mente de verdade para falar assim, olha, eu vou sentir saudade, mas são só 6 meses. Pode ser eu passe por dificuldades financeiras, afinal a minha família não é rica, não vai poder me ajudar como eu preciso. Então eu me preparei psicologicamente para esses detalhes. Mas a gente nunca tá preparado para tudo. Então, por exemplo,
eu não estava preparada no meu primeiro semestre para viver a extrema solitude que nós iríamos viver aí. E é esse... não é exatamente solidão. Eu não acho que não vivíamos em solidão. Mas é isso de você ficar sozinho demais, sabe? No Brasil, eu tinha os meus amigos... Eu tinha acabado de sair do ensino médio, então eu tinha os amigos do ensino médio, tinha as meninas que viviam na minha casa, eu tinha o pessoal da igreja, eu tinha a minha família, e a minha família é extremamente unida. Então, tinha minha mãe, as minhas irmãs, eu sempre tinha alguém perto. E o meu esposo é a mesma coisa. Então, nós não estávamos preparados para esse detalhe, por exemplo. Eu me preparei psicologicamente pro financeiro, eu sabia que eu poderia passar dificuldades, como eu passei, tive que começar a trabalhar. Eu estava preparada pra saudade, eu ia sentir da minha mãe, tal. Tava preparada pra isso, mas eu não estava preparada pra enfrentar a solidão e nós enfrentamos. Internet tá ruim, gente, pelo amor de Deus, aparecendo um anúnciozinho aí. A internet tá ruim, internet tá ruim. Por favor, internet, me ajuda, internet. Eu não tava pra sentir assim. Então, esse foi um ponto do primeiro semestre e foi pesado pra gente. Pra mim e pro André, nós sentimos isso. O André ainda saía pra jogar bola com os meninos da faculdade, mas como eu não tava indo pra igreja e eu não tinha muitos amigos na faculdade, não tenho até hoje, sou super de poucos amigos, então nós acabamos enfrentando uma solidão muito grande. Então, esses são fatores que você vai enfrentar no seu primeiro semestre. Já vá se preparando psicologicamente. Toda vez aparecendo a internet tá ruim. Aí eu não sei se eu continuo falando, se vocês estão me ouvindo, se vocês não estão me ouvindo. Vamos lá. Já venham preparados, se preparem mesmo, sabe? Trabalhem a mente de vocês. Tá travando, eu sei. Essa live vai ficar salva, gente. Então, se vocês não conseguirem entender muito bem a hora, assista ela depois, ela vai ficar salva. Mas já se prepare para todos esses detalhes do primeiro semestre. Se prepare para enfrentar uma possível solidão e se prepare para sentir saudade. Se prepare também até para uma dificuldade financeira, porque às vezes o dólar vai lá em cima. Enfim, tenta... Eu sei que é muito difícil você se preparar para tudo, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas tenta ir preparando a sua mente para as coisas que podem acontecer. Tá travando, gente? Vocês estão me ouvindo? Me falem. Aparecendo aí pra mim, e a minha internet está baixa. Tá uma qualidade ruim. Ai, minhas pernas estão doendo. Eu tento acompanhar pelo outro telefonezinho aí, mas eu também não sei, né? Porque o outro telefone tá usando a mesma internet desse daí. Então, não sei. Tá travando. Obrigado por avisar. Gente, a live vai ficar salva, tá? Então, se vocês não conseguirem assistir aí, assista depois, ela vai ficar salva, tá? Não, a gente precisa... Você veio arrumar essa internet horrível. Ai, que ódio. Por quê? Só quando eu vou fazer live. Vamos lá, né? Tá, vou tentar continuar falando, tá, gente? Pra ver se dá pra concluir essa live e pelo menos pra eu deixar salva. Outro ponto eu anotei também aí sobre o primeiro semestre é justamente aprender a estudar, desenvolver o seu método de estudo. E até teve um rapaz aí e me perguntou qual é o método de estudo que a gente usa. No meu primeiro ano, o meu método de estudo era o desespero. Eu estudava na base do desespero. Não aconselho, não é bom. É bom que você desenvolva um método certo e funcione. E você aprenda a estudar. Então, a pior dificuldade no primeiro semestre é termos a capacidade de aprender a estudar, de saber como funciona para você. Por exemplo, eu tinha muitos amigos e acordavam de manhãzinha, 6 horas da manhã, tomavam café e passavam o dia estudando até o horário das aulas da faculdade. Isso não funcionava pra mim. No meu primeiro semestre, eu odiava acordar cedo.
Eu não sei se era por conta do frio. E no Brasil eu era acostumada a acordar cedo todos os dias. Mas aí eu não sei se era o frio, eu não sei o que era. Eu sei que eu só iria dormir. Então eu odiava acordar cedo. Então, e eu fazia. Eu dormia o máximo, eu podia dormir de dia e virava noites e noites e noites estudando. Era normal virar noite de sono, de estudo pra mim. Um tempo eu fui melhorando, já parava de dormir o dia inteiro, já organizava o meu tempo. Então, assim, um objetivo do teu primeiro semestre, do teu primeiro ano, objetivo, aprender a estudar, desenvolver o meu método de estudo. Então, assim, do primeiro pro segundo, eu já melhorei bastante, né? Eu já aprendi a estudar, já conseguia. E desde o primeiro semestre, ó, um método, e eu uso e funciona pra mim até hoje, e eu uso até hoje. É o método de resumos. Então, eu vou pra sala de aula, assisto a aula, vejo o conteúdo do doutor, vou pra minha casa e faço resumo daquele material ali, seja de livros, slides, do áudio do doutor. Faço resumos e baseado no resumo eu vou estudar, entende? Vou revisar depois, faço questionários em cima do resumo. Mas eu não consigo, tipo assim, tem gente que tem um cronograma de estudo, né? E olha lá, bonitinho. Segunda-feira, vou estudar 2 horas. De meio-dia a 2 horas eu vou estudar. Aí depois eu vou almoçar, aí depois eu vou descansar. Eu não funciono assim, eu não consigo ter um cronograma desse jeito. Como e eu faço? Geralmente, quando a gente tá em aula, você tem que organizar o seu tempo entre as aulas, né? Aula prática, você vai pra aula prática, você vai pra aula teórica, depois você vai pro hospital, mais pra frente. E o tempo que me sobrava livre, geralmente era de tarde para noite, eu estudava o tanto que fosse necessário estudar. Então, por exemplo, no primeiro semestre a gente tem a matéria de genética. Eu tenho até hoje os resumos de genética, eu fiz à mão, porque na época eu não digitava nada. Os resumos eu fazia à mão. Então, o que eu fazia? Segunda-feira eu tenho a minha noite livre. Eu sentava e tinha 3 resumos para fazer, de 3 temas. Eu só saía dali onde eu fazia os 3 resumos. E saía morta, saía cansada, mas funcionava pra mim. E eu faço isso até hoje. Então, tipo assim, hoje eu tenho 5 horas livres, né? Ou a minha noite inteira livre. Eu vou sentar, eu vou fazer resumo, eu vou estudar até X conteúdo entrar na minha mente ou até ter terminado esse X conteúdo. Esse método, nem sei se tem um nome específico, esse método de estudo, mas foi o método que eu desenvolvi e funcionava pra mim, ou seja, eu não consigo ter um cronograma de horas exatas, né? Estudar 1 hora e para, essa 1 hora foi suficiente, agora estuda mais meia hora e para. Não vai assim pra mim, não. Outra coisa sobre o primeiro semestre, eu tinha muito medo, outros 2 pontos eu tinha muito medo no meu primeiro ano, era o espanhol, obviamente, e era também a alimentação. Quando eu cheguei na Bolívia, eu achava que não ia ter nada do que eu comia no Brasil. Então, assim, eu vim com esse temor muito grande. Só que assim, a gente chega, a gente já percebe e não. E tem as mesmas comidas, e tem as mesmas coisas. Então, se eu quisesse comer arroz, feijão, salada, as mesmas coisas que eu comia no Brasil, eu poderia fazer aí. Não tinha problema nenhum. Então, esse foi um medo e realmente foi bobo da minha parte, não precisava ter. E eu perdi assim, cheguei. Já o espanhol, pão, eu achava que não tinha pão, eu morria de medo de não ter pão, o manteiga e a fé pra mim comer, mas graças a Deus tem, ufa. E o outro medo era o do idioma. O do idioma é um medo muito justo de todos nós brasileiros, né? É um medo muito real, beleza. Inclusive, acho que tem uma pergunta sobre isso. E eu vim com bastante medo do espanhol. Eu não sabia falar nada de espanhol, eu não sabia falar olá em espanhol, eu não sabia nada. Eu aprendi tudo aí na prática. Sim, e não tem tapioca, graças a Deus. Muitas vezes vendida pelos próprios brasileiros, mas tem, o importante é que tem. É muito mais caro em Rondônia, mas tem. E sobre o espanhol, como eu tava falando, eu aprendi tudo aí. Eu tive muita facilidade em ouvir e entender o espanhol.
Então eu ia para as aulas, eu entendia tudo que os doutores falavam, eu anotava, enfim. Eu não tive dificuldade em compreender o idioma, mas para falar, meu Deus do céu, eu tinha muito medo, eu tinha muita vergonha de falar. Então, assim, os meus 3 primeiros meses eu não falava nada, eu só ouvia e eu mandava o Andrei falar tudo que tinha pra falar. Eu só ouvia. E depois a gente é obrigada a perder o medo, porque não tem como você viver aí, né? Se você não tirar esse medo de falar o idioma, de começar a falar, você vai ter que falar uma hora ou outra. Então, no fim deu tudo certo. É um medo justo o idioma? Sim, é um medo justo, afinal. Nós não falamos espanhol, não conhecemos, vamos ter que fazer provas em espanhol, vamos ter que fazer trabalhos em espanhol, mas não é um medo e precisa te travar, te impedir, porque eu diria que pelo menos 80 a 90% dos brasileiros vêm para Bolívia sem saber falar nada de espanhol. Até porque a faculdade não exige, como em outros países, a faculdade não exige um certificado de espanhol ou uma prova de espanhol, nada disso. Então, assim, não é exigido que a gente saiba falar o espanhol fluentemente. Então, 90% dos brasileiros vêm para cá sem saber falar nada do idioma e vão aprender aí, na prática. Para você aprender o espanhol, não é que seja super fácil, mas basicamente é você ter vontade, sabe? Abrir a boca e falar. Você vai falar um portunhol? Vai, mas pelo menos você tá falando, pelo menos você tá tentando. Eu quero morrer quando eu encontro um brasileiro e tá na Bolívia há 18 mil anos e só fala em português, uns bolivianos. Meu Deus do céu, eu fico doida de raiva, porque tem gente do meu semestre e só fala em português. Eu não sei como os doutores suportam, porque se eu sou docente... Gente, outra coisa, docente do primeiro semestre é uma coisa, docente do 10º semestre é outra coisa. No primeiro semestre, o doutor é gente boa, o doutor te aceita você falando em português, você escrevendo em português. No 10º, no mínimo, a sua obrigação é saber falar o básico do espanhol. Porque se você vem pro país deles, se você vem pra cultura deles, é falta de respeito você não aprender o idioma deles, entende? E tem gente na cara de pau, no 9º semestre, no 10º semestre, no internato e ainda fala em português. Ah, Natiele, mas a pessoa pode ter dificuldade. É claro que tem dificuldade, sim. Mas e o esforço? E a vontade de aprender? Porque dificuldade, a gente tem dificuldade em anatomia também. A gente tem dificuldade em genética. A gente tem dificuldade nas matérias da faculdade. Nem por isso a gente deixa de estudar. A Yasmin perguntou se eu sou fluente. Não, eu não acho que eu sou fluente mesmo. Eu acho o meu espanhol bem básico. Já teve bolivianos que elogiou, nossa, você fala bem o espanhol e tal, mas eu não acho que eu fale bem, de verdade. Tipo, eu acho que meu esposo fala muito melhor e eu, principalmente porque se eu estou nervosa, eu tendo a embolar quando eu tô falando, até mesmo português, então, né, quando eu tô nervosa, posso não falar tão bem. Então, eu não sou fluente, mas eu sobrevivo de boa. Se você me soltar em qualquer lugar aí da Bolívia, eu sei falar, eu sei me comunicar. E isso é o básico, entendeu? A faculdade não pede que você seja fluente, os hospitais não pedem que você seja fluente. Não tem a exigência de que você seja fluente no idioma. Mas o mínimo, o básico, é que você saiba se comunicar, que você saiba falar. E você não chegue para um docente e fale, oi, doutor! Por favor, né? Vamos respeitar. Fala pelo menos em espanhol. Sobre o primeiro semestre, sobre o meu primeiro ano, na verdade, esses foram os principais pontos que eu anotei aí. E basicamente são você saber equilibrar o seu estudo com as suas horas de descanso, porque no meu primeiro ano eu era surtada, eu não vivia, eu não saía, eu só estudava. E nos próximos semestres, eu aprovei da mesma forma, mas... Perdão, gente.
eu aprovei da mesma forma, mas sabendo organizar o meu tempo. Então, não é impossível você aprovar em todas as matérias e organizar o seu tempo do mesmo jeito, sabe? A hora de estudar e a hora de não estudar. Faça o seu melhor, não confie em você empurrando a barriga vai passar, porque você não vai, provavelmente você vai reprovar. Então, dê o seu melhor para estudar o espanhol, dê o seu melhor para estudar as matérias. Ai, meu Deus. Gente, vocês estão me ouvindo e vocês estão me vendo? Porque apareceu pra mim que tava travada a live. Então, eu não sei se vocês estão me vendo, se vocês estão me ouvindo. Vocês podem confirmar de novo pra mim, por favor? Se vocês estão me vendo, se vocês estão me ouvindo. Eu sei, essa internet tá ruim, gente. Ela não esteve tão ruim. Fala sério, internet. Ai, meu Deus, tô com ódio dessa internet, um ódio. Ai, tem a lomba aí, gente, um trem assim, ó. E a dona Axa me chutando minhas costelas. Internet, você hoje tá demais. Muito obrigada pela ajuda. Tá uma bosta essa internet. Mas vamos lá, né? Vou tentar responder as perguntas que vocês mandaram aí. Se a internet deixar, eu concluir essa live. Ai, meu Deus. Vocês estão assim, travou, não, voltou, não, travou de novo, parou. Ai, que ódio. E essa internet desse apartamento aí, gente, é muito melhor do outro apartamento. Ela, geralmente, funciona assim, perfeitamente bem. Mas de ontem pra hoje, eu não sei o que tá acontecendo com essa internet. Ela tá uma bosta. Mas eu vou tentar responder as perguntas que vocês já mandaram ao longo da semana. E se vocês tiverem mais alguma pergunta aí, vocês vão mandando, tá bom? Antes de entrar nas perguntas, para concluir, eu anotei aí, né, o meu roteirozinho. Para concluir, enfim, eu não diria que o meu primeiro semestre foi... De novo, tá dizendo que travou. Voltou, eu acho. Ai, internet. Vamos lá. Eu não diria pra vocês que o meu primeiro ano foi ruim. Não. Para mim, o meu primeiro ano foi muito bom. Muito bom mesmo. Apesar de todas as minhas dificuldades em relação à solidão, em relação ao financeiro, a não ter sabido equilibrar os estudos, um descanso e todo o resto, foi bom porque eu consegui aprender o espanhol e eu consegui aprovar em todas as matérias, eu não reprovei, tanto eu quanto o Andrei. E nós não desistimos, sobretudo, né? Então, o meu primeiro ano, apesar dos apesares, foi tranquilo, sabe? A gente não ficou... Não foi nada, tipo assim... Por exemplo, comparado aos meus amigos que começaram comigo, eu vejo que pra mim foi muito mais tranquilo. Isso também vai muito de pessoa pra pessoa, né? De temperamento pra temperamento, como cada um enfrenta as dificuldades da vida, como cada um lida com os problemas. Então, quando eu olho de como eu enfrentei o meu primeiro semestre e como muitos dos meus amigos enfrentaram o primeiro semestre, eu acho que pra mim foi muito tranquilo. E às vezes eu até acho que eu não sou muita referência para as pessoas, porque pra mim foi muito tranquilo mesmo. Eu, em 4 meses, estava falando espanhol, em 3 meses eu já entendia todo o idioma. Eu não faltava aula, porque eu odiava faltar aula desde o ensino médio. Eu não tive problema com as matérias, eu conseguia aprovar em todas elas. Eu tinha o Andrei, apesar da solidão, eu tinha o Andrei comigo. Tem gente que não tem ninguém.
Mas é isso. Então, assim, se vocês perguntassem, Natiele, você diria que o seu primeiro ano foi ruim? Não, não foi. Pra mim foi muito tranquilo. E eu sempre digo também o seguinte, e eu acho, e pra mim, por ser um sonho muito grande, assim, uma coisa quase impossível de acontecer, e é eu estar na Bolívia, fazendo a faculdade de medicina, eu acho, e por isso eu vivi tudo muito intensamente e vendo o lado bom de tudo, porque pra mim era um sonho muito grande e eu estava vivendo. Não sei, né? Pode ser seja isso também. Agora eu vou responder as perguntas que vocês me mandaram aí. Se vocês tiverem outras perguntas, vão mandando também, tá bom? Deixa eu ver, olha só. Tá. Me mandaram aí as seguintes perguntas. Qual ponto eu preciso estar muito atento em relação à instituição durante esse primeiro ano? Então, eu entendi e, tipo assim, eu preciso saber em relação à faculdade e tal, em relação à instituição. E a única coisa que eu digo, e isso eu falo para todo mundo, não confie nas informações que vão te passar. E isso tanto serve para a faculdade UPAL, quanto para qualquer outra instituição da Bolívia. Infelizmente, não dá pra gente confiar nas informações. E por que eu digo isso? Quando eu vou na faculdade e eu peço uma informação para uma pessoa, eu pergunto ela mesma coisa para outras 10 pessoas, porque eu preciso ter certeza que aquilo ali é verdadeiro ou não. Quando eu vou na imigração, por exemplo, nunca dá para você perguntar para uma pessoa e ir embora. E provavelmente essa pessoa vai estar te passando informação errada. Eu pergunto para várias pessoas. Então, ao ponto eu preciso estar atento, eu diria é esse. Não confie nas informações. Vai lá e pergunta de novo e de novo. E depois você vai falar assim, nossa, mas foi o doutor e me disse tal coisa. Não, mas foi a reitora e me disse tal coisa. E não vai servir de nada. Pergunta para várias pessoas de confiança até você ter certeza dessa informação. E isso serve para qualquer instituição da Bolívia. Já aprenda isso, você que está vindo para cá. Não dá para confiar nas informações. Outra pergunta foi difícil adaptar na nova língua? Você já sabia o espanhol, ou pelo menos o básico? E como eu falei, eu não sabia nada do espanhol. Eu não sabia nem falar olá em espanhol. Nada mesmo. Juro pra vocês, eu não sabia nada. Hoje, eu não me considero fluente, não considero que eu sou uau, mas eu falo o básico e o essencial do espanhol. Então, por exemplo, quando eu vou para os hospitais fazer prática, eu preciso atender os bolivianos, eu consigo me comunicar com os bolivianos perfeitamente bem para atendê-los e prestar ali um atendimento médico. E esse é o objetivo, né? Qual a média mensal de gastos com a faculdade, alimentação e moradia? E devido a esse dólar altíssimo, a forma melhor eu posso passar o valor para vocês é em dólar. Então, assim, a média de gastos você vai ter a faculdade, alimentação, moradia, transporte, material, tudo é de $600. $600 dá mais ou menos 4.000 bolivianos. O problema é, hoje, 4.000 bolivianos dá 3.000 e poucos reais. Mas há 6 meses atrás dava 2.000 reais, entendeu? Então, assim, os valores eu tenho que passar em dólar para que você possa fazer o câmbio de acordo com o dólar do dia. Só assim para você ter uma noção básica. Hoje é $600 pagando faculdade, moradia, alimentação, tudo que você precisa mesmo. O básico, né, gente? Tipo assim, mas pra mim fazer academia, aí já é outra coisa, já é por fora. Os $600 é para pagar as coisas essenciais. Comida, aluguel, moradia, faculdade, enfim, o essencial mesmo. E aí, $600 você faz a base de acordo com o dólar do dia. Se o dólar estiver mais alto ou mais baixo, vai alterar o valor em real. Qual a matéria mais difícil do primeiro ano? Eu diria, e sem sombra de dúvida,
o top da matéria mais difícil é anatomia. Tanto e na UPAL, o índice de reprovação maior é em anatomia. Porque, de fato, a anatomia é uma matéria difícil. É uma matéria complicada. Eu não tive dificuldade nenhuma em genética. Mas, para muita gente, genética também é difícil. E a outra é histologia. Histologia também é difícil. Então, eu acho que o top 3 seria anatomia, em primeiro lugar. Em segundo lugar, histologia. Em terceiro lugar, genética. E essas 3 matérias tem no primeiro ano de medicina, tanto no primeiro semestre quanto no segundo semestre. Então, são as matérias mais difíceis. Uma coisa muito comum eu vejo, e eu não aconselho que vocês façam isso, é que muita gente, por medo de reprovar nessas 3, esquece as outras e ignora as outras matérias e estuda só essas 3. E aí reprova nas outras. As outras são fáceis, as outras são simples, reprovam nelas, porque focou só nessas 3. Então, não faz isso. Tenta equilibrar. Não é impossível você passar em todas as matérias, porque eu passei, o Andrei passou e muitos amigos nossos também aprovaram em todas as matérias. Então, não é impossível você aprovar em todas. Não faça besteira de falar, vou estudar só anatomia para aprovar anatomia e daí você reprova em histologia, genética, suporte básico, em todas as outras matérias. Tenta equilibrar. A Yasmin perguntou, bolsa é como se fosse o real? Você teve dificuldade em relação a aprender o dinheiro? Eu tive dificuldade em relação a aprender como funcionava o dinheiro quando eu estava no Brasil ainda. Depois que eu cheguei aí, você já entende, não é tão difícil. Mas enquanto eu estava no Brasil, parecia eu não entendia nada. Mas bols é a moeda da Bolívia. A moeda da Bolívia é o boliviano e a gente chama de bols. Hoje, R$1 vale 1,23 bols, mais ou menos. Ou seja, se eu tenho R$1, eu vou trocar e eles vão me dar 1,26 bolivianos. Só isso é muito pouco. Quando eu cheguei há 5 anos atrás, eu trocava R$1 por 2,50. E isso era muito bom, ou seja, R$1 valia 2,50 bols da moeda da Bolívia. Então, eu até tenho um post e eu aconselho muito vocês a ir lá olhar, receba em dólar. E por isso é importante que vocês, pelo menos por hora, é o mais aconselhável, aprendam os valores em dólares. Natiele, mas eu vou pagar na Bolívia em dólares? Não, você vai pagar em bolivianos. A faculdade você vai pagar em bolivianos, o mercado você vai pagar em bolivianos. O problema é se... Tá travando, gente. O problema é se você aprende em bols, em real, vai ter muita alteração. Então, é melhor você aprender em dólar, onde não tem alteração. Então, assim, 6 meses atrás, você iria precisar de $600. Daqui 6 meses, você vai continuar precisando de $600. Vai ser sempre $600. O problema é que para transformar esse dólar, $600, em real, vai ter alteração diária, já o dólar aumenta e abaixa todos os dias. A Vitória falou, genética é difícil para mim. Quando eu tava estudando, Quando eu tava estudando, eu não entendia como alguns amigos falavam assim, nossa, genética é difícil pra mim. Porque pra mim era tão simples, tão simples, tão simples. Mas depois eu fiquei surpresa em ver a quantidade de gente que tem dificuldade em genética. E depois eu entendi, eu falei, não, realmente, genética não é uma matéria fácil. Muita gente tem dificuldade em genética. Inclusive, eu tô pegando os meus resumos que eu tenho de genética e tô digitando para disponibilizar para vocês. E é do Dr. Pinto. O Dr. Pinto dá aula na UPAL até hoje. Então, vai servir para vocês e vão começar o primeiro semestre na UPAL até hoje. O problema é que todos esses meus resumos eram feitos à mão. Aí não tem como eu disponibilizar um negócio feito à mão, escrito todo bagunçado, né? Tem que digitar tudo. Então, a última pergunta que eu tava falando era: qual foi a matéria mais difícil do primeiro ano? E o top 3 das matérias mais difíceis são essa: anatomia, histologia e genética. Isso
não significa que você vai reprovar nessas matérias, tá? Pelo amor de Deus. Porque às vezes a gente já vem a nossa mente condicionada, vou reprovar e tá tudo bem. E não, você não vai reprovar. Você pode passar em todas elas e ótimo se você conseguir passar. Se você não conseguir passar, tudo bem também, não é o fim do mundo. Você vai estudar de novo e vai aprovar nessas matérias. Outra pergunta que me mandaram. Muita gente desiste no primeiro semestre? E sim, gente. Nossa, isso aí eu vou até falar sobre isso. Se vocês não tiverem outras perguntas, a gente finaliza aí, pra live não ficar enorme. Mas é triste a quantidade de gente e desiste no primeiro semestre. Eu sempre falo para todos os meus alunos, para todos os meus assessorados, para os meus amigos, eu sempre falo, para quem puder eu falo, não desiste. Inclusive tem uma publicação aí no feed onde eu falo, eu quase reprovei em anatomia. Isso no primeiro semestre, eu quase reprovei em anatomia. Por quê? Porque eu ia muito bem na prática eu tirava notão e na teoria eu ia mal. Ia mal. E isso me matava. E eu quase reprovei. E aí, nós éramos um grupo, assim, acho que de oito pessoas bem próximas, oito amigos, e estudávamos juntos. Metade desse pessoal desistiram de anatomia. Nem fizeram a prova final. Ah, não, desisto, vou reprovar mesmo, não vou nem fazer nada. E eu falei, eu não vou desistir, eu vou até o fim. E eu passei. Eu e o André aprovamos. Então, não desista, cara. Por mais difícil que pareça. Sério, mesmo que você não tenha estudado. Você falou assim, não deu pra estudar. Aconteceu uma coisa, fiquei doente, não sei. Não deu pra estudar. Vai lá e faz a prova. Já pensou se você consegue, mesmo sem ter estudado, aprovar na matéria? Já é uma matéria a menos pro próximo semestre. Então, não desiste. É absurdo a quantidade de gente que desiste no primeiro semestre. Ou porque não gosta do doutor. Ah, não gostei desse doutor, vou desistir. Ah, não gostei dessa matéria, vou desistir. Ah, essa matéria é muito difícil, vou desistir. Gente, é sério, não desiste. Não desiste, porque é melhor, de verdade. É melhor você reprove tentando, sabendo que você fez o seu melhor, sabendo que você se esforçou, sabendo que você deu até o teu último sangue ali naquela matéria. E você olhar pra trás, olhar pra você mesmo e falar, desisti. Então não desiste. E muita gente desiste também por problemas financeiros, porque começa a ficar apertado, não tá, a família manda, são 6 meses, né, cada semestre, né? Então, a família consegue mandar 3 meses, os outros 3 meses a família já não dá conta de mandar. E aí desiste por problemas financeiros. Não desiste, se você tiver problema financeiro, faz o que eu venho falando pra vocês aí há semanas. Trabalha. Dá um jeito de começar a trabalhar, dá um jeito de começar a vender doce, dá um jeito de fazer alguma coisa, mas não desiste. Não desiste. E muita gente também não tem certeza da sua vocação, não tem certeza se quer fazer medicina ou não tem certeza, simplesmente não sabe, né? Às vezes é uma influência do pai, às vezes é uma influência do amigo. E eu sempre digo pra essas pessoas são só 6 meses. Só 6 meses. Passa assim, ó. Juro, passa muito rápido. Então, se você não tem certeza, vem e tenta pelos 6 meses. Se no final de 6 meses você olhar e falar assim, isso aí não é pra mim, não. Tudo bem. Se não é pra você, não é pra você. Você não precisa fazer. Volta pro Brasil, vai viver a sua vida. Mas pode ser que ao final de 6 meses você veja exatamente isso e você precisa. Então, não desiste. Tenta pelo menos 6 meses. 6 meses passa num piscar de olho. Pelo menos pra mim, eu falo muito isso para as pessoas. Gente, passa muito rápido. Passa muito rápido. Se eu fechar o meu olho e eu consigo lembrar exatamente como foi o dia que eu cheguei na Bolívia. A roupa eu tava vestida. Travou. Tá travado? Por favor, fala e destravou. Vitória, confirma pra mim se tá travado ou se destravou.
Ai, eu tô com tanta dor nas costas hoje, gente. Essa barriguinha aqui tá pesada. Olha como tá grande minha barriga. Ah, mamãe. Destravou? Voltou? Ai, ai, você tá chutando. Enfim, vamos continuar na esperança de que tenha destravado essa bosta. Então, eu digo pra todo mundo, gente, passa muito rápido mesmo. Então, são só 6 meses e vão passar voando. Então tenta, não desiste. Pelo menos por 6 meses. Depois de 6 meses, se você falar isso não é pra mim, tudo bem. A Yasmin perguntou se tem... Eu vou ver pelo telefone se tá travado. Fala sério. A Yasmin perguntou se tem muita gente e vende doces por aí. E assim, Yasmin, tem muita gente que vende todo tipo de coisa aí. Todo tipo de comida. Mas isso não é motivo pra você falar assim: ah, então tem muita gente, eu não vou vender. Não, tem muita gente e tem espaço para você vender também. Eu já vendi doce na faculdade, eu vendia palha italiano e vendi brigadeiro também, vendi várias coisas na faculdade. Vendi trufa. E é uma opção muito boa, porque geralmente a gente tem 2, 3, 4 aulas, uma atrás da outra, seguidas, e sempre dá fome, né? Às vezes eu entrava numa sala de aula procurando alguém que estivesse vendendo pelo menos uma balinha para eu comer e aguentar aquela aula. Então, sim, tem muita gente que vende comida mas ainda assim tem espaço para muita gente, tá? Essa live eu iria que tivesse ficado muito mais organizada. E se não fosse essa internet, eu tive que abrir outra live. Ai, meu Deus do céu. Se não fosse essa internet, tinha ficado melhor. Eu vou tentar deixar essa live salva aí no IGTV, mas da outra live eu não consegui deixar salva. Começou a dar um problema no Instagram, eu tive que pôr no YouTube. Então, se ela não ficar salva e no IGTV, vai ficar salva vai ficar salva no YouTube, tá bom? Pastel de ninho tem aí? Eu acho que eu já comprei, verdade, eu já comprei pastel e não na faculdade, eu comprei de brasileiros que vendiam, tava anunciando na internet, uma delícia. Mas na faculdade eu não comprei. Talvez tivesse de pessoas de outros semestres, né? Porque vocês vão ver, quando vocês começar o primeiro semestre, vocês não vão ter contato com as pessoas que estão lá na frente. Então, eu não tenho contato com muita gente. Eu só tenho aula de noite, por exemplo. Então, eu acabo não vendo muita gente, entendeu? Mas eu já comprei sim em Cochabamba, porém fora da faculdade. Luana, você perguntou do espanhol. Eu até respondi essa pergunta aí. Então, a gente já falou disso, mas só pra retomar esse assunto, é um assunto interessante, eu vim pra cá sem saber falar nada de espanhol, tá? Eu não sabia falar nada, meu esposo não sabia falar nada, nós não sabíamos nada de espanhol. Aprendemos tudo aí na prática diária da faculdade. E não é impossível. 90% dos brasileiros vêm pra cá sem saber falar o espanhol. Então, gente, eu vou finalizar essa live aí, porque ela já tá bem grande, né? Já deve, nem sei quanto tempo de live tem, mas já tá bem grande. Como eu falei, eu vou deixar ela salva, ou aí no IGTV ou no YouTube. Essa internet só fez raiva hoje, né? Não deixou a gente fazer uma live bem feita. Ficou toda hora travando. E ódio. Mas eu quero marcar outra live. Eu quero marcar outra live, talvez pra segunda-feira. Hoje é quinta, né? Vamos ver se a gente marca outra live aí, tá bom? Muito obrigada por vocês que participaram. Eu acho que eu respondi todas as perguntas. Internet. Mas eu acho que eu respondi todas as perguntas, porque a gente sempre recebe, tipo, as mesmas... Teve 4 pessoas que perguntou sobre o espanhol. Sempre perguntam as mesmas coisas, né? Então, eu acho que eu respondi todas as perguntas que mandaram aí. E é isso. Muito obrigada por vocês que participaram dessa live, por vocês que ficaram até agora, por vocês que aguentaram essa internet horrível travando o tempo todo.
Muito obrigada mesmo. Você tá morrendo de chutar aí, ó. Ela tá feliz e a gente tá fazendo essa live. E vai ficar salva. Um beijo. Eu vou postar no Stories aí os temas eu tenho pra próxima live. E vocês escolhem qual será o tema da nossa próxima live, tá bom? Beijinhos e até a próxima.